como fazer um verdadeiro detox mental e ficar livre de uma vez por todas daqueles sentimentos que nos causam angústia. Quer aprender como? Então, vem comigo! Olá, se você não me conhece, sou Giane Fonseca, coach, e estou aqui hoje para continuar a nossa playlist de desenvolvimento pessoal de Anthony Robbins, baseada nos estudos dele, ao qual ele ensina como despertar o seu gigante interior, como despertar o seu poder interior. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha aqui, vou deixar o link dessa playlist logo aqui abaixo na descrição, para você poder acompanhar os outros vídeos e não perder a sequência, combinado? Esse já é o 11º vídeo dessa playlist e o tema hoje é Detox Mental. E no final deste vídeo, eu irei te passar um truque ao qual você irá fazer por 10 dias para você conseguir se livrar desses pensamentos que te causam tanta angústia e sofrimento. Bem, mas vamos começar a falar sobre o capítulo de hoje? E para começar, quero falar uma frase para vocês. O hábito é o melhor dos servos ou o pior dos amos. Quem disse isso é Nathaniel Emos. Então, o que significa essa frase? Que o hábito que você tem pode ser o seu servo, ou seja, você pode usar os seus hábitos a seu favor para você conquistar coisas boas, ou você pode estar sendo o servo dele, pode estar sendo ao contrário, e aí ele está fazendo você ter resultados ruins ou medíocres. Então, primeiro pense como estão os seus hábitos, aquilo que você tem a mania de fazer todos os dias. Uma outra frase que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E essa talvez você já deve ter ouvido por aí. O que te levou até aqui não será o que te levará para o próximo nível. Se você já ouviu essa frase por aí, pode ter certeza que foi inspirada nesse livro do Anthony Robbins. O que te levou até aqui, os seus hábitos, os seus pensamentos e a sua forma de agir, se você continuar com eles, você não vai passar daqui. É como se fosse um limite, uma barreira, e que os seus hábitos te trouxe só até aqui. Os seus pensamentos, o seu jeito de pensar e de agir te trouxe só até aqui. Mas para você ir daqui para frente, você tem que quebrar esses hábitos, esses pensamentos, para você expandir a sua mente e aí sim progredir e ter novos resultados. Então pense nisso, seja grato aos seus hábitos que te trouxe até aqui, mas queira evoluir para você sair daqui e ir para frente. E ele continua: um novo nível de pensamento é necessário agora, a fim de se experimentar um novo nível de sucesso pessoal e profissional. Olha que interessante. Então, quer ter um novo nível de sucesso? Tenha um novo nível de pensamento. E os hábitos começam no pensamento. Por isso, devemos romper de uma vez por todas as barreiras do nosso medo. Assumir o controle do foco da nossa mente. Os antigos padrões que permite que a mente seja escravizada por problemas do momento devem ser rompidos para sempre. Devemos focar no desfrute do processo. Então, olha que interessante. A sua mente te escravizou de uma certa forma nesse resultado que você tem hoje. Para você ter resultados melhores, você tem que sair dessa escravidão, romper essas correntes e começar a desfrutar o processo. O que é desfrutar o processo? Aproveite o que está acontecendo agora com você nesse momento e tire algo de bom disso. Por mais que seja algo ruim que possa estar acontecendo com você agora, no fundo sempre tem algo de bom para te ensinar, para você aprender com aquilo. Então comece a desfrutar o processo. Para ser sincera, eu sempre fui uma pessoa muito antes do coaching, antes de me conhecer, aprender a me conhecer. Eu era uma pessoa muito ansiosa e eu queria tudo
tudo para ontem e eu não sabia aproveitar o processo das coisas. Então eu queria aquele resultado final lá que eu estava almejando, mas eu não conseguia curtir de uma certa forma o que estava acontecendo comigo durante o percurso, no caminho, até eu chegar naquele destino final. E quando você chega no destino final, você vê que o percurso foi o que te tornou mais forte, foi o que te tornou uma pessoa melhor, e só por causa disso é que você consegue o resultado final. Não tem como dar esse salto, esse pular etapas. Então aproveite. Tá difícil para você? Ok. Mas aproveite cada dia. Não fique com tanta ansiedade de conquistar aquilo lá no fim, porque esse cada dia também é especial. E ele é essencial para você formar o seu caráter, modular o seu caráter, para você conquistar os seus objetivos, ok? E você acha que o autor desse livro que estamos estudando não tinha defeitos? É claro que ele tinha. Ele compartilha aqui um defeito muito comum que ele tinha no passado, agora não tem mais. Eu acredito que você que está vendo esse vídeo também, algum momento da sua vida pode ter passado por isso. Olha o que ele fala. Há alguns anos eu me descobri observando num padrão de frustração e raiva. Sabe aquela pessoa sempre mal-humorada, estressada? Pois é, ele estava assim. Parecia ter problemas por todos os lados que eu virava, ou seja, todo dia era um problema diferente para ser resolvido. A essa altura, pensar positivo não figurava o alto da minha lista de soluções. Ou seja, ele não pensava positivo e achava que isso não ia resolver coisa nenhuma. Afinal, eu era inteligente e pessoas inteligentes não fazem as coisas parecerem positivas quando não são. Olha que crença forte que ele tinha, crença limitante. Pessoas inteligentes não querem dizer que tá tudo maravilhoso, pensar positivo, quando na verdade não está. E ele chamava isso de ser realista. Havia muitas pessoas ao meu redor que concordavam com essa ideia, que pensar positivo não ia resolver nada e só pensar negativo queria resolver alguma coisa. E ele observava que essas pessoas ao seu redor também viviam frustradas e com raiva. Na realidade, eu era incrivelmente negativo na ocasião e via as coisas piores do que elas eram. Você já passou por isso? Às vezes o problema é deste tamaninho e você consegue deixar ele enorme, monstruoso. Então o olhar dele estava totalmente negativo. Usava meu pessimismo como um escudo, como se fosse uma proteção. Era uma débil tentativa de me proteger da dor das expectativas passadas. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos dessa playlist. A pessoa teve um fracasso, um histórico de fracassos até aqui, e por isso cria um bloqueio, um paredão, digamos assim, para que ele não passe dali para frente, para que ele não tenha mais frustrações. Então ele pensa, eu vou pensar negativo, vou ser realista, porque pensar positivo não vai resolver nada e eu vou me frustrar de novo. Então não quero ter esperança para não frustrar de novo. Olha que bloqueio que ele criou nele. Faria qualquer coisa para não ficar desapontado outra vez. Ele tinha medo de tentar, não conseguir de novo e se frustrar novamente. Então isso era uma proteção para ele, né? Proteção entre aspas. Ao adotar esse padrão, no entanto, a mesma barreira me evitava a dor, mas também me afastava do prazer. Ou seja, ele não se frustrava porque ele nunca tentava algo novo, ele sempre tinha medo, achava que não ia dar certo, então ele ficava por ali mesmo. Então ele nunca se frustrava porque ele nunca tentava e não tinha um risco de dar errado. Porém, ele também nunca se dava a chance de ter o prazer, de ter uma alegria em dar certo aquilo que ele iria tentar. Então, percebe? Você está se privando da dor, mas automaticamente você também está se privando de ter alegrias, resultados novos, diferentes na sua vida, que é o que você almeja. Impedia-me de encontrar as soluções e me encerrava numa tumba de morte emocional. Olha que palavra forte. Tumba de morte emocional. Ou seja, suas emoções
morreram. Para você não existe esperança, não existe alegria e tudo que você faz não dá certo mesmo, para que tentar de novo? Tumba de emoções, onde nunca se experimenta dor demais e nem prazer demais. Ou seja, aquela vida medíocre, na média. E onde sempre se justifica as ações limitadas com o argumento de estar sendo realista. Eu sou realista, melhor ser realista do que ficar iludido e quebrar a cara. Já ouviu essa frase? Eu me identifiquei muito com isso daqui. E eu acredito que muitos de vocês também, muitos, irão se identificar. E é libertador para mim hoje, olhar para mim e ver que, graças a Deus, isso não me incomoda mais, isso não me pertence mais. Se autoconhecer e saber se desenvolver para se tornar uma pessoa melhor é libertador. É libertador. Ter paz interior é libertador, isso não tem preço. E isso a gente aprende fazendo sessões de coaching, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E aproveitando para você que ainda não conhece bem o meu trabalho, não conhece bem como eu ajudo os meus clientes, vou deixar aqui abaixo, junto também no link da descrição, o meu site, para você conhecer mais sobre as sessões, como funcionam as sessões, né, como são feitas. E aí você vai ter um esclarecimento de como você pode ser ajudado por mim, combinado? Vou deixar o site aqui abaixo para você dar uma olhadinha. Mas de uma coisa eu te falo, não deixe os seus problemas interiores acumularem. Resolva-os o quanto antes. Apareceu um, resolva-o. Apareceu outro, resolva-o. Não deixe acumular, porque isso pode causar e com certeza agravará muitos mais outros problemas para você. Um problema vai puxando o outro. Então, apareceu um, resolva. Apareceu outro, resolva. Não deixe acumular. E esse exemplo, ele até fala aqui no livro, o exemplo das ervas daninhas. É como se você tivesse um jardim lindo, florido, maravilhoso, e de vez em quando vai lá e surge uma erva daninha no meio do seu jardim. Então, você pode ser aquele tipo de pessoa que fica sofrendo por antecipação e pensando, nossa, meu jardim está tão bonito, já imaginou se começar a surgir ervas daninhas aqui e matar as minhas plantas, a minha roseira? Já imaginou? E aí ainda nem tem erva daninha e você tá ali pensando, ai meu Deus, eu poderia pensar como vou fazer se um dia surgir erva daninha aqui, o que eu vou fazer para acabar com ela de uma forma mais eficiente? E fica sofrendo. Nem tem erva daninha ainda, e você já tá quase morrendo com medo de perder o seu jardim. Tem esse tipo de pessoa, mas também tem aquele outro tipo de pessoa que as ervas daninhas invadem o jardim dele e ele deixa. Ah, não tem problema não, é só uma erva daninha, eu vou deixar. Ah, depois ela morre. Ah, depois eu acabo com ela. Ah, deixa pra amanhã eu vou capinar. E aí vai deixando, aí surge outra moitinha aqui, outra moitinha ali, e ele vai deixando. Ao contrário do outro, que estava quase morrendo de preocupação antes de surgir a erva daninha, pensando como é que iria fazer se surgisse, que não é o caso certo, o exemplo certo, esse também é um outro exemplo errado, totalmente o contrário do primeiro, mas que também não leva a lugar nenhum. Esse deixa as ervas daninhas tomar conta de tudo e não faz nada. Ah, é aquele famoso amanhã eu faço. Vai surgindo um probleminha, vai surgindo um desgaste emocional em você, vai surgindo uma frustração por você não conseguir aquilo que quer, vai surgindo tentativas, uma atrás da outra, frustradas, isso vai acumulando dentro de você como uma revolta, aí você também não resolve, quando pensa que não. Você está todo contaminado pelas ervas daninhas que estão matando o seu jardim. Ou seja, você está acumulando problemas mal resolvidos dentro de você. E quando você pensa que não, já não tem como fazer mais nada. Você está depressivo, dependendo de medicamentos. E tem muitos que tentam até tirar a própria vida, porque acham que não tem mais como fazer nada. Então não deixe chegar nessa situação. E qual seria o ideal para uma pessoa fazer com as ervas daninhas? Surgiu uma erva daninha no seu quintal, vai lá, arranca. Pode ser até com a mão, pode ser com a enxada. É o que você tiver na sua mão, o que você tiver de recurso para você no momento. Mas não pode usar desculpa de, eu não vou tirar, não, amanhã eu tiro. E aí você esquece, depois vai acumulando. Então, surgiu uma erva daninha, vai lá e arranca pela raiz.
Surgiu outra, você vai lá e arranca de novo. Porque dessa forma, o seu jardim vai sempre se manter bonito, florido, e você não vai ter tanto trabalho de deixar as coisas acumular para você resolver depois, tá? Lembra desse exemplo das ervas daninhas. E lembre-se, ervas daninhas fazem parte de um jardim. Não existe um jardim sem ervas daninhas. Não tem como falar assim, agora eu usei um procedimento fulano de tal que nunca mais eu vou ter ervas daninhas. Não existe isso. Você tem que aprender a conviver com esse fato de ter ervas daninhas. Porém, você não pode deixá-las tomar conta. Mas você sempre tem que ter ciência que sempre vai existir ervas daninhas no seu jardim. E da mesma forma, sempre irão existir problemas para você resolver. Sempre irá existir pensamentos negativos que você vai ter que eliminar, arrancar pela raiz. Mas você deve pensar que os problemas vêm não para te derrubar, e sim para te tornar mais fortes. Que aí você vai aprender como resolver aquele problema, você vai sair dele muito mais forte e pronto para outra que vai vir. Então, eu vou te propor um desafio aqui hoje, que é o desafio que tem no livro. E eu quero que você se comprometa, se caso você achar que dá conta. Não comprometa-se com algo que você acha que não vai dar conta. Senão você vai procrastinar e isso vai criar um padrão dentro de você, um pensamento que eu nunca termino o que eu faço, eu nunca dou conta de fazer o que eu prometo. Então, se você acha que dá conta, você topa o desafio. Se não, você não faz agora. Faz quando você estiver se sentindo preparado. E qual que é o desafio? É o desafio detox da mente, ou seja, como você vai limpar a sua mente, como você vai mantê-la limpa para que você tenha paz interior. Então ele propõe aqui um desafio de você ficar 10 dias sem pensar em nada negativo, sem pensar em nada que te causa angústia, sem ficar remoendo coisas do passado. Giane, quanto tempo por dia seria ficar remoendo algo do passado? 1 minuto. 1 minuto que você se prende a um pensamento, você já está remoendo ele. Então, sem nada que te cause angústia. Pensamento negativo, pensamento de que eu não vou dar conta, tristeza, pensamentos de escassez, coisas que te levam a ficar mal quando você lembra, remoendo brigas e também pensamentos de improdutividade, ou seja, que não vão te levar a lugar nenhum e você tá ali presa àqueles pensamentos. Então, 10 dias sem pensar nisso. O que vai acontecer? Você vai pensar, não vai ter como, o pensamento vai vir. Mas o que você vai fazer? Arranca. Lembra da erva daninha? Arranca, corta pela raiz, não deixa ficar. Distrai a mente, pense em outra coisa que te cause alegria. Vem um pensamento de, ai meu Deus, como eu vou resolver aquele problema? Ai Jesus, eu tenho que pagar isso, pagar aquela dívida. Ai, não sei mais o que, não sei mais o que, como eu vou resolver? Pronto, já tá pensando negativo, já tá pensando em produtividade. O que você vai fazer? Arranca aquele pensamento, corta aquele pensamento e começa a pensar em outras coisas boas. Pense nas soluções daqueles problemas e não no problema em si. Pense em como você irá resolver, na alternativa melhor, que vai te dar um resultado melhor para resolver aquele problema. E não no problema em si. Quanto mais você foca no problema, mais ele cresce. Quanto mais você foca na solução e como você vai resolver aquilo, mais ideias de soluções você vai ter. Percebe a diferença do foco? Então, você consegue? Se você acha que você dá conta, faça. Só que tem um detalhe. Se por acaso você estiver lá no 2º, 3º dia de desafio e você se pegar pensando em uma coisa ruim ou em algum problema por mais de 1 minuto, você perde. Você vai ter que zerar a contagem e começar de novo, do zero. E isso acontece com muitas pessoas. Mas quando elas começam a zerar e começar de novo, elas chegam no 5º dia, já tá cansada e frustrada de ter que começar a conta de novo e pensa, não, dessa vez eu não vou dar bobeira. Dessa vez eu vou manter meus pensamentos só positivos e com gratidão e com sentimentos bons, que eu não quero zerar de novo essa conta.
E aí a pessoa começa a tomar jeito. Então, não esqueça, se você tiver quase conseguindo no 9º dia, começou a aprender um pensamento negativo em você, você perde, você tem que começar de novo a conta. É assim que funciona. Top desafio? Então, você vai fazer os 10 dias e depois você vai me contar aqui embaixo nos comentários como você se sentiu, o que aconteceu diferente com você. E pode ter certeza, quando você muda, tudo à sua volta muda. Parece um comportamento bobo, parece um método bobo, simples, mas o que é simples é o que dá resultado. Faça e depois você me conta aqui nos comentários, combinado? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.